E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre quanto o Botafogo ainda tem para gastar na segunda janela de transferências dessa temporada. É uma dúvida de muitos botafoguenses, muitos chegam até e me perguntam: Maurício, o Botafogo tem condições de fazer grandes investimentos na segunda janela? O Botafogo vai trazer mais jogadores de peso? O Botafogo vai reforçar ainda mais o seu elenco após ter gastado 65 milhões de reais nessa primeira janela, onde o Botafogo praticamente montou um novo time, fez 11 contratações, cara. Fora o treinador. O Botafogo mudou muita coisa e vai continuar se mudando. O Botafogo montou um novo time. Do zero. O time do Botafogo é um novo, cara. Onde o Botafogo, por exemplo, fez ali a injeção de mais de 34 milhões de reais no Patrick de Paula. O Botafogo contratou o Vitor Sá por algo ali na casa de 13 milhões de reais. O Botafogo trouxe o Gustavo Sauer. O Botafogo trouxe também o Tietê. O Botafogo trouxe também o próprio... Botafogo trouxe o Felipe Sampaio, trouxe o Saravia, trouxe o Coelho. Então o Botafogo montou um time do zero. E aí, o Botafogo ainda tem, eu estimo ali, mais ou menos na casa dos 40, 50 milhões de reais para gastar nessa segunda janela de transferências. Mais uma estratégia que o Botafogo vem utilizando muito bem e que vai dar ainda mais vida financeira para o clube é o fato do Botafogo estar parcelando as suas contratações. Além de parcelar as suas contratações, o que dá mais um alívio financeiro para você trazer mais jogadores, o Botafogo está pegando muitos jogadores também por empréstimo com opção de compra, para caso dê certo o Botafogo comprar. O Botafogo também está procurando jogadores livres no mercado que cheguem sem custos nenhum para o Botafogo, apenas com custos salariais. Então isso tudo faz o Botafogo ter ali algo na casa de 40, 50 milhões de reais ainda para gastar em contratações, o que é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para o Botafogo ainda reforçar o seu elenco nessa segunda janela, a janela que vai abrir para a Europa, que é onde o Botafogo quer de fato fazer uma grande contratação, trazer um grande centroavante nível Europa, para a chegada do Zahavi. O Botafogo tem alguns nomes já que vem ali negociando, alguns já estão certos que vão chegar na segunda janela. O caso do Marçal, jogador muito bom que vai ser o dono da lateral esquerda do Botafogo. Por enquanto, Daniel Borges vai quebrando o galho. Também tem o Nico, o finlandês, que a gente tem que ver como vai se sair. Luiz Gustavo, jogador com passagem pela seleção brasileira, anos de futebol europeu, Bundesliga. O Botafogo está negociando com o Luiz Gustavo e pode fazer a contratação desse jogador para a segunda janela de transferências. Cara, o Luiz Gustavo é muito bom jogador, chegaria e seria dono ali do meio de campo do Botafogo fácil, mano. Fácil. O Luiz Gustavo é um cara que, assim, não é o último craque do mundo, mas é um jogador experiente que chega e faz o time jogar. Fernandinho, mais um jogador que o Botafogo também tem interesse. Fernandinho do Manchester City. O Botafogo sondou já algumas vezes a situação desse atleta e é um dos candidatos à contratação de Fernandinho. Pode ser que acerte, pode ser que não acerte, mas é um jogador que vai ficar livre no mercado à disposição para chegar de graça ao Botafogo sem custos, apenas com custos salariais. Então o Botafogo tem sim chance de fazer também a contratação desse atleta, fora outros grandes nomes do futebol mundial que vão ficar livres no mercado e que o Botafogo tem dessa vez condições de contratar, diferente de outros anos que era só sonho. Agora o Botafogo tem mesmo condição de comprar jogadores, de pagar salários altos para jogadores e fortalecer cada vez mais o seu elenco. Qual cenário a gente imagina para o Botafogo na segunda janela, cara? O Botafogo já com um time ali, uma espinha dorsal formada, precisando de reforços pontuais, por exemplo, um centroavante, um camisa 10, posições pontuais, e o Botafogo pega esse dinheiro e investe, sei lá, em duas grandes contratações. Jogadores que cheguem mesmo para ser titulares inquestionáveis e que deixem ali o torcedor extremamente animado. Aquele cara que chega, vende camisa, aquele cara que chega e, porra, faz até a criancinha mudar de time, sabe? É esse tipo de contratação que eu espero para a segunda janela do Botafogo. Fora também ali a análise de jogadores livres no mercado, de oportunidades de mercado e também de grandes promessas, jogadores ali jovens que cheguem com potencial de grande crescimento no Botafogo. Então o Botafogo ainda tem muito dinheiro, resumindo, para gastar nessa segunda janela de transferências e devem vir nomes interessantes.
desse padrão que eu citei aqui pra vocês, até pra cima, mano. Algumas informações para completar aí sobre o Botafogo. O Botafogo deve ter a mudança ali de mando de campo do clássico contra o Flamengo. O clássico seria disputado no Maracanã, deve ser disputado no Newton Santos. Isso favorece o Botafogo em quê, Maurício? Por que o Botafogo tá fazendo isso? Isso favorece o Botafogo terá 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Não vai precisar viajar, por exemplo. O Flamengo poderia mandar o jogo lá em Brasília, mas o Botafogo tem viagem, questão de logística que dá cansada no time e tudo mais. Então, para ficar direto no Rio, 4 jogos seguidos, o Botafogo deve fazer essa troca de mando de campo. E aí, sim, no jogo de volta será no Maracanã. O primeiro deve ser no estádio Newton Santos. O Flamengo quer metade no Newton Santos, mas o Botafogo ainda titubia em relação a isso. Será que vale ou não a pena? Será que a gente bota 10% só para o Flamengo aqui no Newton Santos? Outra coisa legal, cara, os ingressos estão praticamente esgotados para Botafogo e Juventude. Restam apenas 1.300 ingressos para botafoguenses. Então é promessa de casa cheia. Espero que o vídeo de hoje tenha ficado completo para você ter uma ideia de quanto o Botafogo vai gastar na próxima janela de transferências, quais níveis de reforços devem chegar no Botafogo. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Botafogo no WhatsApp. Compartilha para todos os botafoguenses possíveis, porque é um vídeo muito importante. Beleza, cara? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!